Ó, com o aumento no valor da conta de energia elétrica, 22% dos brasileiros estão deixando de pagar a tarifa para conseguirem ir ao supermercado e fazer compra de alimentos básicos, é o que aponta uma pesquisa do IPEC, Instituto Clima e Sociedade, realizada com mais de 2 mil brasileiros no mês de novembro. As altas seguidas na conta de luz comprometem, neste momento, metade da renda de um quarto dos brasileiros de baixa renda que recebem até 5 salários mínimos por mês. As populações do Nordeste e do Centro-Oeste são as mais comprometidas, onde 28% e 27% das pessoas, respectivamente, deixaram de pagar a conta de luz para se alimentar. A informação dessa pesquisa é essa. Eu vou dar 1 minuto para cada um falar sobre o tema. Eu começo com você, Luiz Neto. Paulo, uma triste realidade, né? Mas a gente sabe que os desafios não são só esses. A gente enfrentou, aí tá indo pro 3º ano de pandemia, um país que já vinha de um histórico muito negativo de inflação, de corrupção, de desemprego, de fome, de miséria, e a pandemia, ela sacramentou ainda mais essas necessidades da população e os desafios para a população em sobreviver, né? Eu falo que, acima de tudo, o maior desafio é sobreviver em meio a essa pandemia. Inúmeros comércios foram fechados, inúmeras vagas de emprego foram ceifadas, então é muito difícil. Essa realidade, infelizmente, ela persiste enquanto essa pandemia durar. A gente, mesmo tendo cidades atípicas como Maringá, gerando vagas de emprego, a gente sabe que a dificuldade no país ela ainda persiste. Sim, Rafael, 1 minuto. Tem que ver o que esses governos de estado estão tentando trazer para a população como um plano para escapar disso tudo, né? Além da pandemia, temos também a crise hídrica, né? Que se alastra muito mais aí no norte, no nordeste do país. Claro que nós estamos numa região muito privilegiada, mas também a conta está cara. E isso, né, advém do governo do estado e precisa, sim, trazer um projeto, um plano para a recuperação econômica desse povo que tanto precisa. Pamela, 1 minuto. Olha, Paulo, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Resultado do fique em casa, né? Economia a gente vê depois. Eu estava vendo outro dado também, dizendo que a população de rua de São Paulo, acho que aumentou 31%, né? Ou seja, é muito mais gente do que muitos municípios aí no Brasil possuem, né, em população. Então, infelizmente, os efeitos vêm e por isso que eu sempre digo, a gente precisa de união para sair dessa, né? Não ficar jogando a culpa em um e outro. Infelizmente, é uma catástrofe que não só o Brasil, o mundo está passando. E a gente precisa se unir para pensar em saídas, não se desunir, né? E gerar aí embrólios entre um e outro. Acho que isso não vai nos ajudar a sair dessa. Fernando Tupan, 1 minuto. Isso tudo que a Pamela falou mostra que a esquerda conseguiu o que queria, Paulo Caetano. Conseguiu trazer o caos para o Brasil, conseguiu aniquilar a nossa economia. Essas pessoas que ficam falando, não, fecha tudo, você é negacionista, tudo isso. Tem uma parcela muito grande, porque o que fizeram? Espalharam o terror. Está todo mundo com medo de qualquer gripe, de ser a gripe fatal. Então, nós precisamos repensar nosso futuro, nós precisamos encontrar essas pessoas e no futuro elas precisam ser indicadas, como quer indicar o presidente Jair Bolsonaro para sendo culpado de vários crimes, mas essa esquerda que aniquilou a economia. Aqui em Curitiba saiu uma matéria hoje apontando que desde o início da pandemia preços dos alimentos já subiram 100%. Isso é um crime contra o cidadão que só quer trabalhar, quer viver e ponto. Vamos lá, professor Jorge Villa-Lobos, 1 minuto. Pois é uma situação que se agrava a cada dia e o que se espera eram respostas institucionais de um presidente da República que tem hoje um poder nas mãos. E quais têm sido as respostas? Uma situação da gasolina que não se resolve, não se equaciona desde já há algum tempo, bastante tempo.
as bolsas, famílias, etc., que ele vem ali buscando, eu estou falando, Kim, as que vem buscando também não equaciona, e claro, agora aparece uma famosa PEC que vai dar então para o diesel principalmente uma, digamos, sobrevida a esse preço e que atingiria também o valor do gás. Não há respostas governamentais frente a uma crise que se aprofunda no país. Tupã não é um problema de esquerdas ou direitas, é um problema de gestão. Temos um governo federal que não entende Vieira, de gestão e planejamento. Olha, o governo Bolsonaro tenta acertar, né? E melhor... Há 3 anos. Melhor errar Aguinaldo. Tentando acertar do que ficar na inércia. Não acertou nenhuma. Aguinaldo. Vai lá, Aguinaldo. Conclui, Aguinaldo Vieira. Aí, professor, fica difícil, né? Estou falando, professor, estou falando. Deixa hablar, professor. Deixa hablar. Aguinaldo. Não, professor. Não, professor, por favor. Aguinaldo. Não, professor, não tumultua com a gente, não. Vamos lá. Vamos pensar na sala de aula, professor. Vamos pensar na sala de aula, imagina. Todo mundo fala. O senhor ali no quadro negro tentando. O senhor tentando ali no quadro negro, igual eu tô aqui agora. Vai, Aguinaldo Vieira. Essa esquerda comunista, né, que não deixa... Mas a Pâmela disse certo a respeito da União, né? Da mesma forma que a crítica de um lado ao presidente, e também o presidente tem que parar de ficar falando de, olha, na gestão, o Lula lá atrás, não sei, esquece e bola para frente e tenta resolver. Eu acho que não dá pra gente fazer um comparativo realmente, dizer que a culpa está toda no governo, porque teve uma pandemia no meio. Essa pandemia, ela não, eu acredito até que o governo Bolsonaro não fizesse um exímio governo, até pela sua incapacidade intelectual. Porém, eu acho que ele faria um governo razoável, né? Nem para mais, nem para menos. Pelo menos manter-se aquela linha do Lula lá atrás, não do governo Dilma, mas de um governo Lula no sentido econômico, que estávamos realmente com uma crescente econômica no país. Mas a pandemia atrapalhou, então não dá para termos um comparativo de que a inflação, enfim, a própria alta dos combustíveis é exatamente, ou só especificamente, má gestão dele. Eu acho que a pandemia acabou atrapalhando e não deu para desenvolver um governo, no mínimo, razoável.